Predicado ou propriedade é uma função cujo contradomínio é um conjunto de tamanho 2. Aqui no caso eu coloquei V ou F, mas pode ser quaisquer dois elementos, tá? O importante é que tenha o significado de verdadeiro e falso, né? Por exemplo, se você tem a função pá, ela vai dos inteiros em V ou F, tá? E você coloca o 2, por exemplo, a gente sabe que o 2 é par, então ele vai ser verdadeiro, ele vai setar verdadeiro, vai ser igual a verdadeiro, o par de 2 vai ser verdadeiro. Tá? Então a função par de 5, ela vai ser igual a falso, por quê? Porque o 5 não é par. Que é uma relação, uma relação é um predicado, a gente vê aqui que ele tem o contradomínio VOF, então é um predicado que tem o domínio, que é esse cara aqui, A elevado a K. Tem que ser desse tipo aqui. Tem que ser de um conjunto elevado a K. E o que é A elevado a K, só para lembrar, é A cartesiano A, cartesiano A, cartesiano A. Isso K vezes, tá? Então, um exemplo de relação é o menor que. Eu estou simbolizando aqui com o M, tá? Então, você tem que M de 2, 5 é verdadeiro. Por quê? Porque 2 é menor que 5. A gente, em vez de fazer assim, né, a gente aprende, na verdade, aqui 2 menor do que 5. Mas tem o mesmo significado desse aqui do lado que eu coloquei. Então, quando você olhar para isso aqui, dá para a gente pensar assim, que é o jeito que a gente aprende desde lá da, sei lá, quinta série, quarta série, tá? Então, 2 menor do que 5. Então, aqui você vê que está bem mais fácil de ser visualizado, né? Porque nem verdadeiro a gente coloca, mas o fato é, essa sentença aqui, eu só coloco essa sentença quando ela for de fato verdadeira, tá? Então, outro exemplo, claro, vai ser o do maior que, também vai ser uma relação, tá? Aqui no caso é uma relação binária, porque você está entregando dois números, né? Aqui embaixo também vai ser. Aqui vai ser a igualdade também é outro exemplo de relação, né? Então, maior ou igual, menor ou igual também vão ser exemplos de relações. Que é uma relação de equivalência. Uma relação de equivalência é uma relação binária, tá? Que satisfaz as seguintes condições, né? Ela tem que ser reflexiva. O que quer dizer ela ser reflexiva? Que qualquer conjunto que você pegue aqui, aliás, qualquer elemento, desculpa, que você pegue aqui no A, quando você joga ele com ele mesmo lá na sua função, tem que dar igual a verdadeiro. A gente fala assim, o x tem que se relacionar com x, né? Tudo bem? Sendo que o x é um elemento qualquer lá do A. Então, para todo x pertencente ao A, a gente tem que ele se relaciona com ele mesmo. Também ela tem que obedecer à simetria, ela tem que ser simétrica. Isso quer dizer o quê? Para quaisquer dois elementos que você pegue, x e y, a gente tem que o x se relaciona com y, então o y ele vai se relacionar com o x. E, por último, tem que ser transitiva. O que é a transitividade? Se você pega três elementos, tem que o x, aqui eu estou supondo três elementos, x, y, z. Se você tem que o x se relaciona com o y e que o y se relaciona com z, a gente vai ter que o x se relaciona com o z. Isso quer dizer o quê? Se o primeiro se relaciona com o segundo e o segundo se relaciona com o terceiro, então o primeiro vai ter relação também com o terceiro, tá? Aqui o exemplo aqui para esse aqui, a gente pode pensar o seguinte: será que o menor que essa função aqui que está aqui em cima, essa relação que está aqui em cima, será que ela é uma relação de equivalência? Vamos pensar aqui um pouquinho. Menor que ele vai pegar dois números, então vamos supor que esse A aqui ele é o conjunto dos números inteiros, tá? Então é verdade que para todo inteiro que você pegue, que esse inteiro ele é estritamente menor do que ele mesmo, ou seja, ele é menor do que ele, isso é falso, né? Você pega 3, você sabe que ele não é menor do que 3, ele é igual a 3. Então, a gente sabe que a relação de menor que, ela não é uma relação de equivalência. Professor, então o senhor falou
o igual funciona aqui para reflexiva. Mas será que funciona aqui para as outras? Tá? Para todo inteiro que você pegue, a gente tem que ele é igual a ele mesmo. Então, essa relação ela é reflexiva, a relação de igualdade. Eu já estou pegando a de igualdade como exemplo aqui. Mas será que ela é simétrica também? Para quaisquer dois números inteiros, x e y, que você pegue, são dois números inteiros. Se o x é igual ao y, então isso quer dizer que o y vai ser igual ao x? Isso aqui vai funcionar também. Se você só inverter lá na igualdade, vai continuar igual, né? Se x é igual a y, então claramente a gente sabe que y é igual a x, tá? Será que vai ser transitiva também? Então, se você pega três números x, y, z, que são números inteiros, se o primeiro foi igual ao segundo e o segundo foi igual ao terceiro, será que isso quer dizer que o primeiro vai ser igual ao terceiro? Isso vai ser verdadeiro, né? Todo mundo vai ser igual, né? Os três vão ser iguais. Então, esse exemplo ele é bem simples, né? Então, vamos para um exemplo mais interessante, tá? Então, pessoal, seja aqui essa relação de congruência módulo 7, tá? Eu vou definir ela dessa forma aqui, ó. A, ele é congruente a B. Aí, isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro se o A menos o B é múltiplo de 7. Lembrando que quem são os múltiplos de 7? Quem são os múltiplos de 7? Eu tenho o 0, que é múltiplo de 7, depois o 7, o 14, o 21, e aí vai. Só que os negativos também, né? Então tem o menos 7, tem o menos 14, tem o menos 21, e aí vai também para cá. Tá? Então, esses aqui são os múltiplos de 7. Tudo bem? Então, eu quero mostrar que essa relação ela é uma relação de equivalência. Primeira coisa que eu tenho que mostrar é o quê? Que ela é reflexiva. Será que ela é reflexiva? O que é ser reflexiva, né? Então, será que ela é reflexiva? Que quer dizer que ela para que ela seja reflexiva, ela tem que ser o quê, né? Cada elemento que eu tenho naquele conjunto A, aqui no caso eu estou pegando os números inteiros, tá? Então, qualquer elemento x que você pegue, ele tem que ter relação com ele mesmo, ou seja, o x tem que ser congruente a x módulo 7. Isso para todo x que é o número inteiro, que seja o número inteiro, tá? Então, vamos ver aqui. Será que vai ser verdade isso aqui? Será que para todo x, que é um número inteiro, a gente tem que x menos x dá igual a zero, né? Isso para todo número inteiro que você pegue, a gente tem que ele menos ele vai ser igual a zero. E a gente sabe que zero é um múltiplo de 7, né? É um múltiplo de 7. Usando a definição aqui, ó, olha bem com atenção. Aqui fala que se você pegar um número A, subtrair por outro número B, e que se isso for múltiplo de 7, então isso quer dizer que você pode falar que o primeiro é congruente ao segundo, módulo 7. Então, se a gente fizer a troca aqui, usar a definição, a gente vai ter o quê? E x vai ser congruente a x módulo 7, né? O primeiro, que é x, vai ser congruente ao segundo, que é x também, módulo 7. Então, de fato, a gente concluiu que para todo x que é inteiro,
isso aqui é verdadeiro. Então, de fato, essa relação ela é reflexiva. Agora, ela tem que obedecer outra coisa também. Ela tem que ser simétrica. Será que ela é simétrica? Como é que prova que ela é simétrica? Vamos ver aqui. Para ser simétrica, para quaisquer dois elementos que você pegue, x, y, se o primeiro se relaciona com o segundo, a gente vai ter também que o segundo vai se relacionar com o primeiro. Tá? Uma coisa aqui interessante, antes de provar isso aqui, que a gente tem que perceber aqui, é que os múltiplos de 7, a gente sabe que se a gente pegar ele, né? Se você pega um múltiplo de 7 e multiplica por menos 1, a gente vai ter que ele vezes menos 1 ele vai ser um múltiplo de 7, né? Por exemplo, ó, se você pega o 7, você tem o menos 7, que ele é o 7 vezes menos 1. Tá? Então, ou então, se você pega o menos 21, multiplica por menos 1, você vai ter o 21 positivo. Tá? Então, para qualquer múltiplo de 7 multiplicado por menos 1, a gente vai continuar com o múltiplo de 7. Tudo bem? A gente tem que só pensar nisso aqui. Então, vamos lá mostrar, né? Com essa ideia agora na cabeça. Ok. Então, se você tem que para todo, eu tenho que provar que isso é para todo x, y pertencente aos inteiros, tá? Então, se eu tenho que o x ele é congruente a y módulo 7, isso aqui eu vou usar a definição, tá? Então, eu sei que o primeiro menos o segundo é múltiplo de 7. Tudo bem? Ó, eu comecei aqui, é esse cara aqui. Aí eu tenho que chegar até essa conclusão aqui agora. Tá? Então vamos lá. Ora, era o que eu estou falando. Se eu tenho esse número aqui, que é múltiplo de 7, então se eu multiplicar ele por menos 1, eu vou ter um novo múltiplo de 7. Então, se eu pego menos 1, multiplico por x menos y, então eu vou ter que vai ser também um múltiplo de 7. Múltiplo de 7. Ok. Se você for fazer as contas aqui, você vai menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos y vai dar mais y. É múltiplo de 7. Ok? Então, só para inverter aqui a ordem, fico com y menos x é múltiplo de 7. Tudo bem? Ora, se você tem que um número menos outro número é múltiplo de 7, então você tem que esse primeiro número aqui, o y, vai ser congruente ao segundo, que é x módulo 7, tá? Aqui eu estou usando a definição. Deixa eu colocar aqui só com outra cor para ficar mais didático, tá? Então aqui tem uma definição. Essa implicação de cima para baixo ela veio por definição, assim como essa aqui também veio por definição, tá? Esse caso aqui eu usei a definição também de congruência, tá? Tudo bem? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei, então, quer dizer que esse cara aqui em cima vai implicar nesse cara aqui de baixo. Que é exatamente o que eu quero, tá? Então, de fato, essa relação ela é simétrica. Mas a gente tem que provar mais uma coisa, que é a transitividade. Será que ela é transitiva? Então, será que ela é transitiva? E o que é ser transitiva? Só para lembrar aqui. Quer dizer que se você tem quaisquer três elementos, aqui no nosso caso números inteiros, se o primeiro se relaciona com o segundo e
A gente pode colocar aquele também lá da lógica, né? E o segundo se relaciona com um terceiro, isso implica que primeiro ele vai se relacionar com um terceiro. Tudo bem? Isso aqui para quaisquer 3 números inteiros que você pega, a gente tem que mostrar que isso aqui funciona. Ok? Então vamos lá. Então, para todo x, y, z pertencente aos inteiros, a gente vai ter o quê? Vamos pegar o x congruente a y módulo 7 e o y congruente a z módulo 7. Aqui tanto faz colocar esse símbolo ou esse aqui, tá? É a mesma coisa, tá, gente? É o i. Então, aqui eu vou usar agora a definição. Se eu usar a definição, o que é que eu vou obter? Vamos lá. A definição para esse primeiro caso aqui. Então, se eu tenho que o primeiro é congruente ao segundo módulo 7, então eu tenho que o primeiro menos o segundo é múltiplo de 7. Aí tem o nosso i aqui, e o que é que isso aqui significa, usando a definição também. Nosso segundo elemento é congruente ao terceiro módulo 7. Então, eu tenho que o segundo menos o terceiro, eu estou usando a definição, tá? É múltiplo de 7. Tudo bem. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho que um número aqui é número de 7 e outro número aqui é múltiplo de 7. Desculpa. O primeiro é múltiplo de 7 e o segundo também é múltiplo de 7. O que é que eu posso fazer com esses dois múltiplos de 7? Vamos só aqui voltar aqui em cima para a gente perceber uma coisa. E vai ser importante, tá? Perceba que se você somar dois múltiplos de 7, a gente vai ter um múltiplo de 7. Por exemplo, se você tem o 7 e o 14, se você somar os dois, dá o 21, que é um múltiplo de 7. Se você somar, por exemplo, 14 com menos 14, que também é múltiplo de 7, a gente vai ter o 0, que é múltiplo de 7. Se você somar aqui, por exemplo, o menos 21 com 7, você vai obter quem? 14, né? Menos 14, desculpa. Tudo bem? Então, para quaisquer dois múltiplos de 7 que você soma, a gente vai ter um outro múltiplo de 7. Tá? A gente vai resultar em outro múltiplo de 7. Então, vamos lá. Então isso quer dizer que se eu tenho esses dois múltiplos de 7 aqui, esse cara e esse, e se eu somar os dois, eu vou ficar com um múltiplo de 7 também. Tá? Então isso aqui implica que se eu somar o primeiro menos... Aliás, se eu somar o primeiro, que é x menos y, com o segundo múltiplo de 7, que é y menos z, esse resultado também vai ser múltiplo de 7. Beleza? Ok. Então, quando a gente fazer as contas aqui, então fica x menos y mais y. Então, menos y mais y dá 0. Tá? Então, eu vou ter o x. Não vou colocar aqui porque é 0. E vai ficar o menos z. Então, é múltiplo de 7. Então, olha, eu tenho que um número menos outro número é múltiplo de 7. Então, isso aqui quer dizer que o primeiro é congruente ao segundo, quer dizer, né, módulo 7. Que foi que eu acabei de mostrar aqui. Eu
mostrei que partindo daqui eu consigo chegar até aqui. É exatamente o que está aqui, olha. Legal, né? Então, eu consegui mostrar que ela é transitiva. Então, eu mostrei que ela é reflexiva, é simétrica e que é transitiva. Logo, isso aqui vai ser uma relação de equivalência.